Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje. Antes de tudo, já peço para que você se inscreva aqui no canal caso ainda não tenha feito, pois ajuda a gente a aumentar a relevância, a pertinência aqui do trabalho. Lhe agradeceria de coração caso você pudesse fazer. E caso tenha gostado do vídeo, peço também para que você deixe seu like, curta aí, compartilhe e caso também queira ficar sempre sabendo o que está rolando aqui no canal, compartilhe. Não é compartilhe não. Ative as notificações aí, porque é importante que já chegue um recado lá para você, né, do que está rolando por aqui. Então, vamos começar a falar hoje sobre esse acordo, né, que está sendo costurado nos bastidores entre Jair Bolsonaro e os partidos do famigerado Centrão, né? Está sendo muito criticado ou abordada essa questão da oferta de cargos de segundo escalão e até de um ministério ou outro para que partidos do Centrão entrem e apoiem o governo de Jair Bolsonaro. Em tese, eu acho que Bolsonaro pega o caminho correto, entendeu? Eu acho que a democracia funciona assim. Nos regimes democráticos, você compartilha espaços de poder para garantir a sua governabilidade. É óbvio que no Brasil existem algumas distorções, a gente vai falar disso lá adiante, mas eu acredito que isso mostra algum tipo de tomada de realidade, de cair a ficha realmente por parte do governo Bolsonaro, de que você necessita desse tipo de articulação política para garantir a sustentabilidade do seu governo. Os partidos abordados são o PP, o PSD, o PL, o MDB, o DEM e o Republicanos. Algumas instituições tipo a FUNASA, tipo a Vigilância de Saúde, alguns órgãos de segundo escalão, algumas instituições de segundo escalão estariam sendo ofertadas para a liderança desses partidos para que ele conseguisse construir uma base de sustentação no Congresso Nacional, tendo em vista que o PSL foi implodido, né, pela própria ação de Bolsonaro. Então, aqueles deputados que seriam fiéis por uma questão de legenda ao governo de Jair Bolsonaro hoje já não são. Hoje, se não são oposição, no mínimo estão numa posição de independência, né, apoiam aquele projeto que lhes diz respeito, que diz respeito ao parlamentar, que ele toca, que ele vê algum interesse em aprová-lo ou não, então, seja uma postura de independência. E caso o Jair Bolsonaro consiga acordo com esses partidos do Centrão, isso traria por gravidade legendas menores, né? Tipo o PROS, tipo o Avante e outras siglas de menor expressão. É uma atitude inteligente. Vamos falar como é que funciona um cenário ideal e depois a gente fala como é que funciona a distorção brasileira desse modelo. Um grupo político, qual a ambição? Que almeja um grupo político? Duas coisas: chegar ou permanecer no poder, chegar caso esteja na oposição, permanecer caso esteja de situação e impor a sua visão de Estado, a sua visão de mundo. Quais são os conceitos quais são os preceitos teóricos, quais são os conceitos que aquele grupo político se fia, que acredita ser o melhor para aquela sociedade. Você entende que eu estou falando de cenário ideal, né? Então, um grupo político ele almeja o poder, conquistá-lo ou permanecer e impor a sua visão de Estado para a sociedade. Não tem grupo político na experiência humana que não seja isso que paute ele, certo? Então você tem uma circunstância em que uma liderança venceu o pleito. Ele tem um período de mandato, certo? Ele vai trazer grupos políticos que se alinham, que existe algum tipo de acordo e diálogo para impor aquela visão do presidente, ou seja, o eleito vai ter que distender, vai ter que alargar algumas coisas, ceder em alguns pontos. Os outros grupos políticos que não são da parte do eleito vão ter que ceder em outros pontos também, porque vão ter que se alinhar àquele discurso colocado por quem recebeu os votos, e eles compartilham, alinham quais são os pontos de encontro, quais são os pontos de concordância, de coincidência, e colocam aquilo adiante. Esse grupo político se organiza para tentar tentar ganhar o poder no próximo pleito e também, enquanto isso, vai colocando a sua visão de Estado naquele cargo que lhe compete. Isso está claro? Isso é como funciona na democracia, isso é como Jair Bolsonaro, isso é a boa política, esse é o jeito que se faz para garantir sustentabilidade, governabilidade em regimes democráticos. Quais são as distorções brasileiras? Primeiro, a quantidade de partidos. Os interesses aqui, eles são muito personalizados, eles não são exatamente de visão de mundo. Eu tenho a impressão que de 8 a 10 partidos dariam conta do espectro ideológico brasileiro.
Você entende? Assim, de uma extrema direita de uma extrema direita a uma extrema esquerda, você conseguiria com 8 a 10 partidos compor todo esse mosaico de percepções ideológicas legítimas do Estado. E aí teria o grupo da extrema direita em dado momento, uma extrema direita, uma direita mais estatista, uma direita mais liberal, uma visão mais centro, aí uma visão de centro-esquerda, uma social-democracia, uma esquerda mais estatizante e uma extrema esquerda em linhas bastante gerais, só para que você entenda. E esses grupos iriam disputar o poder. No momento em que um deles vencesse, eles tentariam compor uma maioria com esse grupo que se alinha mais ideologicamente, tendo em vista que aquele grupo específico foi o eleito, né? Então, ou seja, a visão majoritária teria que ser do presidente. Isso eu estou falando no cenário ideal. O primeiro problema brasileiro é a extrema fragmentação do nosso sistema partidário. Você não sabe exatamente alinhar, conforme uma ideologia, as siglas, as inúmeras siglas que temos em nosso sistema político. Esse é um problema sério, porque o presidente, ao invés de negociar, ele vai. Se a gente tem 10 partidos políticos no país, e vamos colocar 5 à esquerda, não, vamos colocar 3 à esquerda, 3 à direita, 4 de centro, sendo 2 de centro-esquerda e 2 de centro-direita. Então, um presidente de direita, de extrema-direita, como Bolsonaro ele teria que compor com esses 4 partidos aqui de centro, vai lá, 3 de direita, mais 2 de centro-direita. Então, assim, teria que compor com isso, garantir uma maioria no Congresso para que suas pautas andassem, né? E tendo que ceder, naturalmente, para uma visão. Isso modera os extremismos, isso é uma virtude da democracia. A gente tem esse problema da extrema fragmentação, são mais de 30 partidos. Como é que você negocia com esse tanto de gente, entendeu? Então, assim, você tem que ter muito espaço de Estado para ceder, para compartilhar poder. E depois, o exercício do poder pelos partidos não é exatamente visando aquelas duas questões que eu coloquei no aspecto ideal, que é você impor a sua visão de... Impor não, você colocar em prática a sua visão de Estado, a sua visão o seu projeto de sociedade, e você ambicionar que ela seja bem sucedida, ela convença a sociedade para que você vença o próximo pleito, mas na verdade o compartilhamento de espaço tradicionalmente no Brasil é o compartilhar o espaço para a corrupção. Aí sim é um grande problema. Então, assim, a gente tem o problema de que o Brasil é muito fragmentado, tem que negociar com muita gente, e além disso, a prática nefasta da política brasileira não é compartilhar para que o cara exerça a sua visão de mundo, mas é para o cara tenha a possibilidade de praticar corrupção nas tetas do Estado. Este é o grande problema. E aí, volta na campanha e o discurso de Bolsonaro vociferando contra essa prática nefasta, que concorda, a prática é equivocada sim, mas não tem nada a ver com a negociação, você entende? E aí qual foi o problema? Durante a campanha colocou tudo no mesmo bojo. Qualquer tipo de negociação é tido como fim corrupto, e sendo que a essência da democracia, ela se calca justamente nessa possibilidade de você negociar e compartilhar espaços. Agora, não com fins de corrupção, mas com fins de exercer uma visão de Estado e colocar o seu projeto para andar. Qual o problema? A demonização desse discurso, a criação desse termo toma lá da cá, como se fosse exclusivamente de fins não justos, não legítimos, quando pode ser uma troca legítima, sim. Eu cedo aqui numa visão de mundo para compartilhar um espaço de poder e você garante os votos dos seus parlamentares que pensam o mundo mais ou menos como você. É muito legítimo isso. A expressão toma lá da cá coloca todo mundo no mesmo balaio. Então, assim, vamos partir aqui de um pressuposto, vamos olhar com complacência a ação de Jair Bolsonaro. Ele teria que ceder espaços de poder para o Centrão, se atentando a perspectivas de honestidade, probidade e tudo mais, sendo que os projetos que partem da presidência teriam que ser amenizados para que os deputados do Centrão pudessem endossá-los, e da mesma forma os deputados do Centrão teriam que ter um alinhamento de prática no executivo com o Jair Bolsonaro. Isso seria uma modulação, uma moderação dos dois acordantes ali, dos dois que negociam. O problema, aí vai para outro problema, é a falta de credibilidade de Jair Bolsonaro perante o meio político. Ele não tido como uma pessoa de palavra. Ele faz acordos aqui, o ministro Mandetta já falou disso, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, já falou disso, e ele faz o acordo e no dia seguinte ele desdiz tudo que combinou. Então hoje todo mundo tem os dois pés atrás com o Jair Bolsonaro, porque ele não é tido como uma pessoa de palavra, o que é um problema gigantesco para que Bolsonaro resolva. Outro ponto é esse discurso de campanha, né, que jogou tudo na vala comum, colocou tudo em tons de corrupção,
como se todo tipo de acordo fosse de fim corrupto. E hoje é muito difícil explicar para a sua base mais consolidada, aquele bolsonarismo heavy, bolsonarismo hard, que falam nos meios acadêmicos. É muito difícil explicar que o acordo está sendo feito em tons republicanos, não em tons do compadrio, não em tons de fins de corrupção. Então, existe uma dificuldade de alinhar o discurso de campanha com essa prática agora. Mas, insisto, tomara para a governabilidade de Bolsonaro que ele consiga estipular, ganhar a credibilidade do Centrão e garantir sua governabilidade. Agora, o desafio é grande. Ele vai ter que primeiro cumprir o que fala, o que não é a prática, o que não é compreendido no meio de Brasília como uma atitude convencional de Bolsonaro. E, além disso, ele vai ter que explicar isso para o seu eleitorado, que não é muito afeito a explicações. Talvez o endeusamento, essa perspectiva mitológica que envolve a figura de Jair Bolsonaro, talvez ele consiga. Mas é um desafio para ele colocar isso nas redes sociais e convencer a sua base. Rapaziada, é isso. Peço novamente para que, caso você não seja inscrito no canal, que o faça. Isso me ajuda. Caso tenha gostado do conteúdo, peço para que você compartilhe. Peço para que você curta o vídeo. E hoje, às 1h30 da tarde, agorinha, né? Já vou fazer outro vídeo da live Quarentena Mundo Afora. Dessa vez falando da situação na Catalunha. Vamos lá para Barcelona, conversar, ver como é que está a situação do isolamento social. A Espanha, o segundo país mais atingido da Europa, né? Na crise da Covid-19. Vamos compreender a situação por lá. Vou conversar com minha amiga jornalista Liana Aguiar. Então é isso, rapaziada. Meu sincero abraço. Até mais tarde na live Quarentena Mundo Afora. Abraço, meu velho.